E a paz do Senhor. Estamos meditando em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, hoje os versículos 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Deus abençoe a sua palavra. As diversas reações para com o Evangelho. Paulo, nós estamos acompanhando ele nas viagens missionárias que ele fez. Ele tem entrado em cidades da Ásia, da Europa, e ele tem sido combatido, tem sido açoitado, foi preso, saiu fugido de muitas cidades, e ele não para. Isso para nós já é um grande exemplo. Nós precisamos enfrentar as diversas adversidades que vêm contra nós quando nós estamos dispostos a servir ao Senhor fielmente e pregar a sua palavra, enfrentar e não parar. Paulo está pela 3ª vez em Éfeso. E nós vimos na semana passada de que ele encontrou ali um grupo de discípulos de João, os quais nem tinham ouvido falar que havia um Espírito Santo. E muitos querem colocar como o batismo com o Espírito Santo. É de fato o batismo, estão certo, mas não o segundo batismo. É o batismo, é um só. Não existe 2. Não existe crente de segunda linha. Existe crente frios, carnais, sem Espírito Santo, sem estar cheios do Espírito Santo. Mas para ser crente, precisa ter o Espírito Santo, precisa ser batizado. O mesmo Espírito Santo que desceu em Pentecostes, desceu para todo crente que aceitar Jesus. O Espírito Santo que habita em mim não desceu do céu, ele já estava aqui. Ele desceu na festa de Pentecostes, lá em Jerusalém, e desceu para ficar. É Ele que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que me levou a aceitar Jesus Cristo para a minha salvação. É Ele que habita em mim quando eu abro meu coração para que Cristo entrar. Cristo está nos céus, mas o Espírito Santo habita em cada um de nós. E nós vemos Paulo pregando o Evangelho da salvação e as lutas que ele encontra. O que nós vemos em Paulo é um exemplo para que nós também sejamos imitadores de Paulo como ele é de Cristo. Sejamos incansáveis obreiros, pregador do Evangelho. E Paulo está lá em Éfeso. E agora ele vai, sabe aonde? Na sinagoga. Sabe quem está na sinagoga? Judeus. Os judeus esperam o Messias. Sabe quem é o Messias? Cristo. Mas eles não receberam Jesus Cristo como o Messias. E Paulo vai lhes ensinar. No versículo 8, nós lemos: e entrando na sinagoga, falou ousadamente. Paulo abria a sua boca e falava com ousadia. Ele usava seus argumentos lógicos e verdadeiros e para persuadir as pessoas de que Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o enviado de Deus. O pregador que se intimidar de anunciar Cristo como Senhor e Salvador, e que sem Cristo não há salvação, ele pode fechar a Bíblia, pode deixar o púlpito para outro, não serve, precisa pregar a verdade. Para isso ele precisa ter comunhão com Deus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, deve se deixar usar pelo Espírito Santo, ser conduzido a sua mente e o seu coração
pela palavra de Deus, ser fiel àquilo que ele lê, que ele estuda, que o Espírito Santo revela para ele na palavra de Deus. E é isso que vemos em Paulo. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. No caminho de Damasco, quando aquela luz brilhou no céu, e ele pergunta para a luz: quem és tu, Senhor? Ele disse, a luz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Depois disso, ele teve vários encontros com Jesus, e Jesus mesmo instruiu Paulo como ele deveria falar, agir e anunciar o reino de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Eu também tive um encontro pessoal com Cristo. Eu tive pela fé. Eu ouvi a pregação do Evangelho e aceitei Jesus. E Jesus foi me envolvendo na obra dele, a ponto de me chamar para o ministério pastoral, o qual eu agradeço a Deus pelas bênçãos que eu tenho recebido através deste ministério. Paulo tinha certeza daquilo que ele tinha que fazer. Paulo sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Ele sabia que a única esperança para o judeu ser salvo era aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Por isso é que ele era incansável. Por isso que ele entrava nas sinagogas. Por isso que ele anunciava o nome de Jesus. Ele queria que os seus parentes, os judeus, o seu povo, reconhecesse que Jesus Cristo foi o Messias enviado por eles. Aquele homem de Nazaré que eles crucificaram em Jerusalém. Aquele é o Messias. Era isso que ele anunciava nas sinagogas. E para isso é que ele andava de continente a continente, Ásia. Passou pela Turquia, saiu do Oriente Médio, foi para a Europa, voltou, fez 3 viagens ali em volta do mar Mediterrâneo, pelo meio do mar Mediterrâneo, mar Adriático, mar Egeu. Ele viajava pelos mares, enfrentava navios, tudo para levar a palavra de Deus. Ele tinha um compromisso com o Senhor. Ele não tinha só coragem, ele não tinha só força física, ele também tinha disposição na mente e no coração para pregar a palavra de Deus. Deus nos manda falar e não se calar. Precisamos falar da palavra de Deus. Erramos quando precisamos falar e nos calamos. Falamos de tantas coisas sem importância nós comentamos. Ultimamente, quantas conversas têm sido por causa da política? Mas precisamos falar do principal, que é a salvação em Cristo Jesus. Precisamos ter esse compromisso com a palavra de Deus de falar a verdade, com Deus de falar sempre, com o Espírito Santo de ser dirigido por Ele naquilo que devemos falar. Não confie em você, não confie nas suas forças, nas suas habilidades, não confie na sua aptidão com a palavra. Deixe tudo por conta do Espírito Santo. Comece a falar, Ele mesmo vai te colocar palavras na boca, Ele mesmo vai dirigir a sua mente. Esteja em comunhão com Deus. E Ele falou ali, pelo espaço de 3 meses. Algumas pessoas aceitaram Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Foram salvos. Outros rejeitaram Jesus. E esse é o segundo ponto que eu quero falar, que é a rejeição, que é a reação que as pessoas têm para com o Evangelho. Alguns aceitam, outras rejeitam. Creio que a maioria tem rejeitado e caminho para a perdição. Não é Deus quem manda para o inferno, é a pessoa que vai. O caminho da salvação é Jesus, mas as pessoas preferem outro caminho e nós precisamos mostrar que o caminho certo é Jesus. Claro que ver tantas pessoas rejeitando a mensagem de Deus, o convite de Deus para a salvação, claro que ele se abatia, claro que ele ficava abatido. Era o povo dele, eram os judeus. Jesus Cristo veio para o que era seus, os judeus. Os seus não o receberam.
rejeitaram, judeus desobedientes, que bem poderiam consultar nas Escrituras e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque as Escrituras que os judeus têm na mão, sempre tiveram, anunciam Jesus. E você pode ver na vida de Jesus Cristo que ele é, de fato, o Messias. E ele via com tristeza a mensagem sendo pregada e rejeitada. Como é triste você chegar para um parente seu, seja o seu irmão, seu cunhado, seja o filho, seja o pai ou o cônjuge, chegar e pregar o evangelho e ali para o meio da mensagem, quando você está chegando ali quase no ponto de fazer um convite para que a pessoa aceite Jesus, ele sai do assunto, traz outro assunto, traz uma história, desconversa, insiste em não continuar. E se você força até o fim, ele diz não. Que dor que dá no coração ao ver a pessoa escolher o caminho da perdição. Vale muito a alma dele. Há uma preocupação tão grande da perpetuidade do inferno. Não vá para lá. Escolha a salvação. Quantos estão buscando o caminho do mundo, talvez até pensando que nada do que Deus falou vai acontecer? É preciso ter ânimo para pregar. E é preciso ter paciência para continuar pregando. Porque muitos vão rejeitar, mas muitos vão aceitar. Quando Jesus perguntou para os discípulos, diante daquelas pessoas que foram embora, que rejeitaram o Evangelho, perguntou para eles se eles também queriam ir, eles diziam, para onde iremos nós? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Ninguém mais tem. Só mesmo a palavra de Deus aponta o caminho. Em terceiro e último lugar, nós vimos a reação daqueles que ouviram. Vamos ver a reação daquele que falou. Perceba o versículo 9, no finalzinho dele, que diz assim: retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Eles não quiseram ouvir, ficaram 3 meses ouvindo, debatendo com Paulo, rejeitando. Agora Paulo sai de lá. E Deus abriu para Paulo uma porta para ele pregar o Evangelho. Tinha ali em Éfeso uma escola de um homem chamado Tirano. Creio que não é um adjetivo, creio que é um substantivo por causa da forma como que está escrita, com o T maiúsculo. Você pode perceber na sua Bíblia. Tirano, nome de uma pessoa. Era o nome dele. A escola era dele. Por certo, ele dava aulas de filosofia, talvez de matemática, talvez de política, mas agora ele ia dividir o espaço daquela escola com Paulo, que ia dar aula sobre o reino de Deus. Ele já levou alguns discípulos, alguns alunos, mas a escola fluiu. A escola fluiu. Talvez aqui tenhamos a primeira escola bíblica. E quem sabe ela funcionava de domingo, então nós temos aqui a primeira escola bíblica dominical. E o seu sucesso foi tão grande que aqueles alunos que aprendiam ali saíam como missionários levando o Evangelho para toda a Ásia. Muitas pessoas querem pregar, mas não sabem o que pregar, porque não aprendem a palavra de Deus. Muitas pessoas querem aprender e ficar para si, também não pode. É necessário que saiamos para pregar o Evangelho. Todos nós devemos estar envolvidos, tanto no ensino, como no aprendizado, como no evangelismo. Vamos orar para que haja interesse, para que a nossa escola bíblica dominical cresça, que os irmãos se interessem por ela, para que nós tenhamos uma igreja forte, uma igreja que saiba o que está pregando. Por isso, nós devemos ter alegria em abrir a palavra de Deus, em meditar, estudar, aprender.
Aquela escola que antes era do tirano, agora passou a ser a escola de Paulo. Tinha mais influência agora, porque pregava o evangelho do reino de Deus. Deus que abriu aquela porta. Deus tem muitas saídas. Deus tem muitas pessoas esperando o evangelho. Deus tem nos encaminhado. Deus tem falado conosco de lugares, de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Precisamos levar o evangelho às pessoas que estão perecendo, principalmente nesse tempo de pandemia. Quantas vidas estão partindo para a eternidade, quantas delas sem salvação. Vou concluir esta pregação. Paulo se dispôs a pregar. Paulo se dispôs a ensinar. E ele não podia ficar ali onde ele estava. Ele tinha que sair. Havia muitos lugares, havia muitas pessoas sem o conhecimento de Jesus. Não sabiam, nem os judeus espalhados nas sinagogas da Ásia, que Jesus Cristo era o Messias. Precisavam ouvir, mesmo que rejeitassem, mas precisavam ouvir. E Deus então envia aquele homem. Quantos Deus tem chamado também para ir pregar o Evangelho. Talvez não precise atravessar mares, oceanos. Talvez não precise entrar em outros continentes e nem em outros países, nem outro estado, nem outros municípios, nem outros bairros. No seu bairro, no seu vizinho, talvez até dentro da sua casa mesmo, é preciso pregar o Evangelho. É preciso se interessar. Você precisa aprender a palavra. Você precisa estudar. Você precisa entrar na escola para aprender mais. Você precisa dominar a palavra de Deus. Você precisa pregar o Evangelho, porque muitas pessoas estão morrendo sem salvação. Depois, quando partirem desse mundo, aí vem a tristeza. Por que não falei de Cristo para ele? Onde é que ele vai estar na eternidade? A palavra de Deus diz que ele vai estar no lugar onde Deus não está, que por si só já é terrível. E tem os sofrimentos que ele vai encontrar lá, sem esperança de sair. E você hoje pode mudar o destino desta pessoa. Se você tiver esta mesma coragem, essa mesma ousadia, essa mesma disposição. Não se preocupe com a reação que eles vão ter diante da palavra de Deus. A sua reação tem que ser continuar pregando o Evangelho até que Cristo nos chamar. Amém? Deus abençoe aos irmãos.